Então, pessoal, hoje na nossa aula, nós vamos começar com uma revisãozinha bem curtinha, tá? Sobre o uso dos verbos. Lembrando que verbos são palavras que determinam ações, que determinam estados ou fenômenos da natureza. Então, por exemplo, run significa correr, read significa ler, rain significa chover, snow significa nevar, tudo bem? Hear significa ouvir, work, trabalhar e assim por diante, tudo bem? Lembrando que a gente tem três tempos verbais, tá? O presente, o passado e o futuro, tá? A gente lembra que o presente, ele é a forma do verbo mesmo, como a gente vai escrevê-lo, a gente só vai colocar um sujeitinho na frente que o verbo já fica no presente. O passado vai depender de cada verbo, tá? Alguns verbos a gente escreve o ed, outros a gente escreve de uma forma completamente diferente, tá? E o futuro, né, que indica algo que ainda vai acontecer, a gente insere, né, a palavrinha will antes do verbo. Então, quando eu falo, por exemplo, I will go to school, eu estou falando que eu irei à escola. Quando eu falo I will work tomorrow, eu vou trabalhar amanhã, tá? I will study this weekend, eu vou estudar nesse fim de semana, tudo bem? Então, vamos lembrar que o will, ele é utilizado para futuro, tudo bem? O will, ele é uma palavrinha que indica futuro. A gente também tem três modos, tá? Indicativo, particípio e gerúndio. O que a gente está dando prioridade no momento é o gerúndio, que em inglês é o nosso ing, né? O nosso ing, ele equivale ao nosso NDO e dá a noção de continuidade, tá? Dá a ideia de que a ação está acontecendo no momento em que eu estou falando a frase. Tudo bem? Então, a gente tem esses três tempos e esses três modos verbais. Tudo bem? Então, pessoal, aqui o nosso verbo de hoje, a nossa primeira palavra de hoje, é o verbo call, né? O verbo to call, que significa ligar, tá? Então, quando você liga para alguém, você call, you call, ok? Call, ligar, certo? Aqui nós temos os nossos três exemplos, né? Com dois exemplos de tempo e um de modo verbal. I call, I call, I call. Eu ligo, tá? Então, pessoal, o call sozinho, como tá aqui, ele é ligar. O verbo, né, no infinitivo. O verbo no infinitivo significa que ele não tem sujeito, não tem tempo, não tem nada. Mas a partir do momento em que eu coloco um sujeito, que pode ser um I, que pode ser um you, que pode ser um he, que pode ser um she, que pode ser um they, que pode ser um we, ele vai estar no presente, tudo bem? Então, call, ligar. I call, eu ligo, tudo bem? Aqui, I am calling, I am calling, I am calling. Eu estou ligando, tudo bem? Uma diquinha de pronúncia, pessoal, é que quando a gente tem esse ing no final do verbo, a gente não pronuncia esse g, tudo bem? Então, a gente nunca vai falar, por exemplo, calling. A gente vai falar calling. É como se parasse aqui na letra N, tudo bem? Lembrando que toda vez que a gente tiver um verbo com final ing, antes de escrevê-lo, a gente precisa colocar um verbo to be que concorde com o nosso sujeito, tá? Então, I am calling e nunca I calling, tudo bem? Então, I am calling, eu estou ligando, tá?
E o passado, né? O passado de ligar, I called, I called, I called. Eu liguei, tudo bem? Outra dica, pessoal, é que quando o verbo no passado terminar em ed, a gente não pronuncia esse e, tá? Muita gente pronuncia esse e, muita gente acaba mencionando esse e na hora de ler, na hora de falar. Mas, pessoal, a gente não fala ele, tá? Então, teacher, como que a gente vai pronunciar o passado quando tiver o ed? A gente vai pronunciar o verbo do jeitinho que ele é, e depois colocar um sonzinho do D bem no final. Então ficaria I called, I called, I called. Tudo bem? Não ficaria I called, ficaria called, called, ok? A gente finge que esse E não existe e coloca o sonzinho do D, certo? E daí, pessoal, como que ficaria o futuro, né? Eu vou ligar. Como que vocês escreveriam? I will call. Muito bem. I will call. Eu vou ligar, eu ligarei. Tudo bem? Então, aqui temos mais alguns exemplos. You call today. You call today. You call today. Você liga hoje. You are calling now. You are calling now. Você está ligando agora. You called yesterday. You called yesterday. You called yesterday. Você ligou ontem. Tudo bem? Então, percebam, pessoal, que com exceção desse verbo to be, que varia, né, de acordo com o nosso sujeito, a forma que a gente vai escrever os verbos nesses dois casos é a mesma. Tudo bem? Então, aqui mais alguns exemplos. Eu liguei agora. I called now. I called now. I called now. Now, agora, tá? Called indica o passado, né? Esse edzinho. Então, liguei. Tudo bem? Aqui, ela está ligando. She's calling. She's calling. She's calling. Ok? Ela está ligando. Ele ligou para você. He called you. He called you. He called you. Então, ele ligou para você. Percebam, pessoal, que aqui a gente não coloca um to, não coloca um for, tudo bem? O verbo call, ele dispensa o uso dessas palavras. Então, se ele fala aqui, ele ligou para você, você não precisa colocar he called to you, he called for you. Simplesmente colocar direto, he called you. Tudo bem? Se a frase fosse, por exemplo, você ligou para mim, you called me, you called me, ok? Fica errado, tá, Maria? Porque o verbo call, ele dispensa esse uso, tudo bem? Você não vai falar nunca call to, call for, tudo bem? Sempre que você liga para alguém, you call somebody, ok? Então, you called me. Você ligou para mim, você me ligou, tudo bem? Então, pessoal, aqui a gente tem um exercício onde precisamos assinalar a alternativa que corresponde à tradução de eu estou ligando para você. Qual vocês marcariam? Tem outros verbos sim, tá? Mas esses verbos a gente vai vendo no decorrer das aulas, tudo bem?
Então, pessoal, vamos dar uma olhada. Letra A. I am calling you. I am calling you. I am calling you. Teacher, por que não pode ser as outras? Vamos ver como ficam as outras. A letra B. I am going to call you. I am going to call you. I am going to call you. Pessoal, o I am going to call you significa eu vou ligar para você, tá? Esse going to, pessoal, toda vez que vocês verem ele, entendam que ele tem a mesma ideia do will, tudo bem? Então, going to tem a mesma ideia do will, tá? Então, I am going to call you. I am going to call you. É a mesma coisa que I will call you. Tudo bem? Então, I am going to call you é a mesma coisa que I will call you, tá? Tanto going to quanto will indicam a ideia de futuro. A letra C, I call you. I call you. Eu ligo para você, né? Tá no presente, mas não tem a ideia de continuidade. E a letra D, I will call you. Eu vou ligar para você. Tem o mesmo sentido, né, da letra B. Só muda que aqui tá will, aqui o going to, mas os dois têm a mesma noção de futuro, tá? Então, letra A certo, é a resposta correta, tá? I am calling you. Tudo bem, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Tudo certo? Ok. Então, pessoal, aqui nós temos um adjetivo, tá? Lembrando que adjetivos são palavras que indicam características. Então, por exemplo, handsome, useful, smart, clever, tá? Todas essas palavrinhas que indicam características, indicam qualidades, tá? Para o nosso substantivo são chamadas de adjetivos, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um adjetivo resourceful, 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 que significa criativo, engenhoso, tudo bem? A mesma coisa que creative, tá? Então, resourceful é a mesma coisa que creative, tá? Então, uma pessoa que é resourceful é uma pessoa criativa, tá? A pronúncia fica mais ou menos assim, resourceful, certo? Lembrando, pessoal, que nós não variamos os adjetivos em inglês, tá? Os adjetivos em inglês, eles são invariáveis. Por exemplo, como tá aqui, né? Como está aqui nas frases. The man is resourceful. The man is resourceful. O homem é criativo. He is resourceful. He is resourceful. Ele é criativo. The resourceful man is working. The resourceful man is working. Então, o homem criativo está trabalhando. Aqui, he is resourceful, ele é criativo. E aqui, the man is resourceful, o homem é criativo. Tudo bem? Aqui, ó, she is resourceful. She is resourceful. Ela é criativa. Percebam, pessoal, que tanto aqui quanto no slide anterior, a forma de escrever e pronunciar esse adjetivo resourceful é a mesma, tudo bem? É isso que eu quero dizer quando eu falo que os adjetivos são invariáveis, tá? No inglês. Significa que não importa se o seu sujeito for masculino, for feminino, estiver no singular, estiver no plural, a forma de escrever, a forma de pronunciar na frase vai ser a mesma, tá? Aqui, the woman is resourceful. A mulher é criativa. Tudo bem? The woman is resourceful. Então, pessoal, aqui a gente precisa assinalar a alternativa que corresponde à tradução de a brava mulher e criativa.
Como que vocês qual que vocês marcariam? Ok, guys, let's see. Vamos ver? Letra A, tudo bem? The brave woman and resourceful. The brave woman and resourceful. Teacher, mas angry também não pode ser bravo? Sim, só que a diferença é que brave tem um sentido de bravo, no sentido de ser corajoso, no sentido de ser valente. Angry é no sentido de raiva, tudo bem? Alguém que é raivoso, alguém que está irritado, tudo bem? Por isso que aqui, por exemplo, não pode ser a letra C, tá? E por que que não pode ser a letra B e nem a letra D, né? Porque aqui a gente tem o angry também. E por que que não pode ser a letra B, pessoal? Porque além de o resourceful estar escrito errado, a gente vai precisar inverter, ó, esse brave com esse woman. Então a gente não fala woman brave, nós falamos brave woman. Tudo bem? Por isso que é a letra A. Tudo bem, pessoal? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Is resourceful seria errado. No sentido, the brave woman and is resourceful. Maria. Se você colocasse o is, teria que tirar o and, tudo bem? Então a gente poderia falar algo assim: The brave woman is resourceful. Tudo bem? The brave woman is resourceful. Tá? Então ficaria algo, a brava mulher é criativa. Tudo bem? Mas aí não daria para, não seria o que o exercício está pedindo, tá? O exercício pede a brava mulher e criativa, por isso que a gente tem o and, tá? Esse is tem a ideia de é, tudo bem? Então, pessoal, seguindo aqui, a gente tem uma expressãozinha. You better, you better, you better, you better. Que significa é melhor você, tá? You better, you better. É melhor você, tá? Esse you better, pessoal, ele tem a ideia de conselho, tá? Então, toda vez que vocês forem aconselhar alguém, vocês podem falar: ah, é melhor fazer tal coisa. You better. Tudo bem? You better. Ok? Está sim, Pablo. Está sim, tá? Se você quiser falar que a mulher brava é alta, tá certo sim. Então, pessoal, voltando aqui, you better é melhor você, tá? Então, toda vez que vocês forem falar you better, tem a ideia de conselho. É melhor você, tá? Então, aqui temos alguns exemplos. You better walk. You better walk. You better walk. É melhor você andar. You better tell. You better tell. You better tell. É melhor você contar. You better work. You better work. You better work. Então, é melhor você trabalhar, tá? You better work, é melhor você trabalhar. You better call your father. You better call your father. É melhor você ligar para o seu pai. Então, aqui lembrando, né, que father, pessoal, significa pai, mas também poderia ser dad. Mas dad é mais carinhoso, tá? Mas poderia ser as duas palavras.
You better call your sister. You better call your sister. É melhor ligar para sua irmã. You better call your friend. You better call your friend. You better call your friend. É melhor ligar para o seu amigo. Tudo bem? Então, aqui a gente tem esses exemplos, tá? Com o you better, certo? Lembrando que não necessariamente a gente pode falar you better. Vocês podem falar, por exemplo, I better study more. É melhor eu estudar mais, ok? Então, quando vocês forem falar you better, é melhor você. I better é melhor eu. I better go now. I better go now. É melhor eu ir agora. Tudo bem? Então, aqui mais alguns exemplos. É melhor você emagrecer. You better lose weight. You better lose weight. Né? You better lose weight. É melhor você estudar mais. You better study more. You better study more. Tá? É melhor você dormir. You better sleep. You better sleep. Tudo bem? Esse you better é melhor você. Aí depois, pessoal, percebam que o verbo, a gente escreve ele sem fazer sem fazer nenhuma alteração. Tudo bem? You better go to gym. You better go to gym. You better go to gym. É melhor você ir para a academia. Tudo bem? Então, you better, né? Uma ligação. Uma ligação não, né? Um conselho, tá? Mas é só tirar esse to, tudo bem? You better call your father, tá? Sem esse to. O verbo call, ele dispensa o uso do to, tá? Não pode pôr o to depois, tá? Você coloca para quem você liga direto, certo? Então, pessoal, aqui nós temos outro adjetivo que é o outstanding. Outstanding. Outstanding, que significa fora do comum, algo extraordinário, tá? Outstanding. Outstanding, tá? Percebam que aqui, apesar de ter um ing, isso aqui não é um verbo, tá? É um adjetivo, só que mesmo sendo um adjetivo, ó, a gente não fala esse G. A gente não fala outstanding. A gente fala outstanding. Outstanding. A gente corta a pronúncia desse G, tá? Esse G não existe na hora da gente pronunciar, certo? Então, pessoal, aqui a gente tem duas formas de colocar o adjetivo na frase. A primeira é se tiver o verbo to be entre o nosso substantivo e o adjetivo. Aí a gente falaria do jeito que a gente fala em português, né? Se a gente fala em português, o homem é fora do comum, em inglês nós podemos falar the man is outstanding. The man is outstanding. Agora, aqui embaixo, a gente não tem esse verbo to be entre essas duas palavras. Então, se a gente quiser falar apenas homem fora do comum, nós não podemos falar man outstanding. A gente tem que falar outstanding man, tá? Então, a regra é, quando não tem o verbo to be entre substantivo e adjetivo, a gente inverte a ordem deles. Se eu quiser falar, por exemplo, que ele é um homem fora do comum, a gente vai falar he is an outstanding man, ok? He is an outstanding man, ok? Então, aqui a gente não vai ter, né, o verbo to be entre o substantivo e o adjetivo, por isso que a gente vai inverter,
Tudo bem? Então, mais alguns exemplos aqui. Cidade fora dos comuns. Outstanding city. Outstanding city. Se a gente fala a cidade é fora do comum, the city is outstanding. The city is outstanding. Ok? Então, cidade fora do comum, outstanding city. A cidade é fora do comum, the city is outstanding. Tudo bem? Aqui, país fora do comum, outstanding country. Outstanding country. Se eu quiser falar que o país é fora do comum, the country is outstanding. The country is outstanding. Tudo bem? O carro fora do comum, outstanding car. Outstanding car. Outstanding car. Se eu quiser falar que o carro é fora do comum, the car is outstanding. The car is outstanding. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Não? Ok. Então, pessoal, aqui nós temos uma expressão. Among the fans about it. Among the fans about it. Among the fans about it. Que significa, pessoal, que tem o sentido de eu estou indeciso ou eu estou indecisa. Tudo bem, pessoal? Pessoal, como se trata de uma expressão, eu vou sempre dar a dica para vocês não se prenderem às traduções literais, tudo bem? Traduções literais é quando a gente traduz ao pé da letra e a gente pega o significado, a tradução exata de cada palavra. Por que que eu não aconselho vocês a fazerem isso com expressões? Porque muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente acaba tendo uma frase que não faz sentido, tudo bem? E às vezes a gente acaba se confundindo e isso acaba comprometendo a nossa comunicação, tudo bem? Porque a gente não entende o que a pessoa quer dizer e a gente também não se faz ser entendido porque a gente não sabe muito o que dizer também, tudo bem? Então, não se prendam a querer saber a tradução de uma expressão. Procurem saber, procurem guardar o sentido dela, o contexto em que você vai utilizá-la, a ideia que ela traz, tudo bem? Não se prenda à tradução literal, tudo bem? Isso é uma dica. Cuidado com traduções literais, sempre priorizem na hora de ver expressões idiomáticas, priorizem o sentido, priorizem a ideia que a expressão traz, tudo bem? Aqui no caso, among the fans about it, tem a ideia de indecisão. Então, toda vez que vocês falarem que vocês não se decidiram ainda, vocês podem utilizá-la, tudo bem? Então, aqui, né, de novo, cuidado com traduções literais. Então, aqui temos alguns exemplos. Apple or Samsung? Então, Apple ou Samsung? I'm on the fence about it. I am on the fence about it. I am on the fence about it. Eu estou indeciso. Aqui embaixo, Coke or Pepsi? Coke or Pepsi? Coca-Cola ou Pepsi? I am on the fence about it. I am on the fence about it. Eu estou indecisa. Brazil or Argentina? I am on the fence about it. I am on the fence about it. Aqui, pizza or taco? I'm on the fence about it. I am on the fence about it. I am on the fence about it. Estou indeciso. Porsche or Bentley? Porsche or Bentley? I am on the fence about it. I am on the fence about it. Eu estou indecisa.
Tudo bem, pessoal? Aqui temos mais uma expressão. It is ineffable. It is ineffable. É difícil colocar em palavras. Então, o sentido dessa expressão é o sentido de difícil colocar em palavras. Então, aqui temos alguns exemplos. What happened? What happened? What happened? O que aconteceu? It is ineffable. It is ineffable. It is ineffable. É difícil colocar em palavras. Aqui, a mesma coisa. What happened? O que aconteceu? It is ineffable. Ineffable. É difícil colocar em palavras. Aqui, difícil colocar em palavras, mãe. It is ineffable, mother. It is ineffable, mother. Ou ainda, it is ineffable, mom. It is ineffable, mom. Pessoal, mother e mom são duas formas de dizer mãe. A diferença é que essa aqui, ela é mais carinhosa, mais afetuosa, é como se fosse o nosso mamãe. Tudo bem? Aqui, difícil colocar em palavras, irmão. It is ineffable, brother. Né? Tem um mother aqui, mas eu imagino que tenha sido erro de formatação do slide. Então, considerem apenas isso aqui, tá? Finjam que esse mother não existe. Tudo bem? Então, it is ineffable, brother. It is ineffable, brother. É difícil colocar em palavras, irmão. Aqui, difícil colocar em palavras, vó. It is ineffable, grandmother. Ou ainda, it is ineffable, grandma, tá? Então, it is ineffable, grandmother. Mesma coisa aqui, it is ineffable, grandma, tá? Pessoal, grandmother e grandma, grandmother e grandma. Percebam que a gente não fala muito esse D, né? A gente não fala grandmother ou grandma. A gente corta esse D na hora de falar. Então, grandmother, grandma, tá? São as duas formas de dizer avó, tá? Então, grandmother, avó. Grandma também significa avó, só que é num sentido mais carinhoso, né? Grandma é como se fosse o nosso vovó, tudo bem? A mesma coisa, né? Uma coisa parecida aqui, difícil colocar em palavras, vô. It is ineffable, grandfather. It is ineffable, grandfather. Ou ainda, it is ineffable, granddad. It is ineffable, granddad, tá? Então, grandfather e granddad, a mesma coisa, né? Os dois significam vô. Lembrando que granddad seria algo mais carinhoso, né? Significaria, né, vovô. E lembrando, pessoal, que granddad, em alguns lugares vocês podem ouvir grandpa, tá? Granddad e grandpa significam, né, tem o mesmo sentido do grandfather, né? Significam avô. Só que tanto granddad quanto grandpa, eles são utilizados para situações mais de proximidade, né? De alguém que é próximo, que é seu parente próximo, né? Então vai ter essa ideia mais carinhosa. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Alguma dúvida? Ô, teacher, quando que eu vou saber que é uma expressão? Aí é mais questão de estudo e mais questão de prática, tá, Maria? Ao longo das aulas a gente vê expressões por expressão, algumas expressões, tá? Mas ao longo da nossa prática mesmo, quando a gente vai, no nosso caso, né, que
que não tem muito como conversar com alguém em inglês diretamente, né, todos os dias, assistindo vídeos, assistindo filmes, assistindo séries, ouvindo músicas, tá? Muitas músicas utilizam expressões também, tá? Então é uma coisa mais de prática, certo? Então, pessoal, aqui nós temos o resuminho, né, do que a gente viu na aula de hoje. You better é melhor você, né? A gente fala you better e depois o que a gente acha melhor para a pessoa fazer. As formas do verbo ligar, né? Então, call, ligar, calling, ligando, called, ligou. Outstanding é um adjetivo que significa fora do comum, né? Extraordinário. I am on the fence about it, uma expressão que significa estou indeciso. Resourceful, um adjetivo que indica que alguém é criativo, que alguém é engenhoso. E aqui embaixo, it is ineffable, que é algo que é difícil de colocar em palavras, certo?